Boa noite a todos. Hoje o tema, como nos é proposto nesta semana, é um tema livre. E eu escolhi a caridade e o amor. A caridade e o amor são dois pilares que nos foram ensinados e exemplificados por Jesus enquanto esteve entre nós, de uma forma incontestável. Ele nos deu o norte a seguir nos seus ensinamentos e no seu exemplo de vida. O amor e a caridade, ele é tratado em todos os capítulos do Evangelho, com maior ênfase em alguns, a exemplo do capítulo 11, que diz, amai ao próximo como a si mesmo, o capítulo 12, que nos diz, amai aos vossos inimigos, e o capítulo 15, que nos diz, fora da caridade, não há salvação. Mas eu, para botar uma pimentinha, um pouquinho mais de tempero neste tema, eu peguei o capítulo 13, que nos diz que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Este capítulo, ele nos coloca principalmente o exercício da caridade material e moral. Uma não exclui a outra, as duas são importantes. Por que são importantes? Porque estamos vivendo no plano material, necessitamos do alicerce material para o nosso viver, principalmente para manter o nosso veículo, embora seja um empréstimo, precisa ser mantido, porque é através dele que poderemos estar por mais tempo nesta escola da vida, neste mundo de provas e expiações, logo mais de regeneração, mas também junto à caridade material, devemos ter muita atenção para a caridade moral. Qual é a caridade moral? A caridade moral é o abraço, é o consolo, é uma palavra confortadora que conforta, é uma palavra que alicerça o viver dos nossos irmãos, principalmente quando estão assolados por alguma preocupação, algum nervosismo. Dentro disso, devemos fazer a caridade, como nos fala este capítulo 13, sem ostentação, diferente dos hipócritas que iam para as sinagogas e se exaltavam pelos valores que doavam, pela caridade, entre aspas, que faziam. Devemos fazer, como o capítulo nos fala, como a viúva, diferente de muitos que levavam sacos de moeda, do excedente que tinham, ela levou 2 moedas, mas era o que ela tinha. Ela deu muito mais do que todos os outros juntos. E assim é que devemos fazer a caridade. Assim é que devemos confortar os nossos irmãos. Eu tirei 2 trechinhos ali do Evangelho, um eu escrevi no quadro, que nos diz: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Isso está em Michel Bordels, 1862. O que acontece? O que é a piedade? A piedade, ser piedoso, é entender as fraquezas dos nossos irmãos como algo natural deles. Hoje estão enfraquecidos no resvalar em alguns dos degraus de nossa evolução, mas futuramente, com certeza, alicerçarão suas passadas para enfrentar e superar de maneira efetiva os próximos degraus de suas caminhadas. Bastando que sejamos todos irmãos,
estejamos juntos, nos auxiliando mutuamente. Essa caridade, ela não é feita para aparecer para os outros, porque a verdadeira caridade, ela tem que ser vista por Deus. E Deus tudo sabe, tudo enxerga. Nós não precisamos do reconhecimento daqueles que nos cercam. Nós precisamos do reconhecimento de Deus que está no nosso sentir e na nossa consciência. Se fizermos o bem sem ostentação, este sim será valorizado. Esta passagem do Evangelho, no capítulo 13, também ligado ao capítulo 15, fora da caridade não há salvação, assim como em muitos outros que nos fala do amor, este é o verdadeiro amor incondicional que nós podemos identificar em cada minuto, em cada segundo, me atrevo a dizer, da vida de Jesus entre nós. Em todos os momentos, jamais Jesus teve dúvida de que o que ele ensinava era proporcional à nossa capacidade para podermos galgar o nosso caminho angelical. E desta maneira, como diz o que foi colocado no quadro, esta piedade, este amor incondicional, este exercício da caridade no nosso dia a dia, é o que nos aproxima dos anjos. Por que dos anjos? Puxa, existe um capítulo que diz sede perfeitos no Evangelho. A perfeição absoluta, nem mesmo Jesus a detinha. Quem detém a perfeição absoluta é Deus. E quem somos nós para nos equipararmos a Deus? Mas Jesus, ele quis nos dar um norte seguro, e que nós possamos ter o norte da perfeição de Deus como uma luz no fim do túnel, no enfrentamento dos desafios do nosso viver. Pensemos, o que eu gostaria que fosse feito a mim, façamos àqueles que nos acompanham. Se de manhã, quando tu sai de casa e tu te deparas com uma pessoa, tu gostaria de receber um bom dia, com B maiúsculo, dê um bom dia àqueles com os quais tu te deparas. Se em determinada situação você necessita de algo, verifica que o irmão está necessitado, faça o que tu gostaria que fizessem por ti. E não teremos chance de errar. A caridade, ela não se limita a, como os hipócritas, de dar aquilo que está sobrando, mas é dar aquilo que é necessário, dar aquilo que acalenta, dar aquilo que alicerça o viver dos nossos irmãos. Quando o Evangelho nos diz, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ele está querendo dizer, deem sem esperar nada em troca. Neste próprio capítulo, Jesus, de uma maneira abençoada, nos exemplifica no festim. Quem iria convidar? Que convide aqueles que nada têm a ofertar. Os pobres estrupiados, estes são irmãos, vão receber e vão fazer uso, vão festejar junto conosco a vida, sem que nós possamos esperar deles algo em troca. Mas esta troca, meus irmãos, ela é uma lei divina, porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Como esta maravilhosa obra, intitulada Evangelho segundo o Espiritismo, mas que aqui na casa chamamos de Manual da Vida, porque todas as situações que vivemos neste plano encontram uma resposta de acordo com o que Jesus nos ensinou para alicerçar as nossas decisões, para nos dar um leme no exercício do nosso livre-arbítrio. Portanto, vamos ser irmãos,
Vamos construir um mundo fraterno. Não vamos ostentar aquilo que fazemos. Vamos fazer com o simples, mas importantíssimo saber de que estamos ajudando aos nossos irmãos a superar cada um dos desafios a que eles se propuseram. E vejam bem, não é somente o desafio do irmão que é ajudado por nós, é o nosso desafio de ajudar que também está sendo superado. Causa e efeito, plantio e colheita, ação e reação. Nós podemos ser unidos com o objetivo da felicidade. Embora o Evangelho, de uma forma muito prudente, nos diga que a felicidade plena não pertence a este mundo. Por quê? Porque, na verdade, estamos aqui de passagem, porque o nosso lar, o verdadeiro lugar onde conseguiremos alcançar a felicidade plena, quando estivermos num estágio angelical, ele não fica aqui neste plano de provas e expiações, e quiçá de regeneração vindouro, mas ele está ao nosso alcance. A condição de anjo, que muitas vezes, há alguns séculos atrás, era tido como uma prerrogativa de poucos, está ao nosso alcance, bastando que alicercemos em nosso viver as duas palavras que deram origem ao título desta palestra, nesta abençoada noite: a caridade e o amor. Porque a caridade sem o amor, ela é humilhação. A caridade sem ostentação é a caridade eivada do amor, é aquela que acalenta, aquela que conforta, aquela que abraça, aquela que auxilia, a verdadeira caridade. Portanto, irmãos, façamos deste maravilhoso plano que fomos agraciados em poder estar aqui, o mais salutar possível. De que maneira? Fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Ajudando, aconselhando, unindo. Tem uma passagem aqui, eu não sou muito eu vou tirar o óculos porque eu enxergo de perto melhor. Diz o seguinte, e aí fazendo uma ligação com aquilo que alguns desconhecem, da verdadeira característica crística desta abençoada doutrina. Ela aqui nos diz assim: o verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou qual a sua opinião, seja sobre o que for. Isto está em São Luís, em Paris, 1860. Portanto, irmãos, quando nós falamos do verdadeiro cristão, é aquele que segue os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Dentro desses ensinamentos está o amor incondicional e a caridade. O amor incondicional provado de uma maneira inquestionável por cada um de nós. Quando Jesus, no último momento, no seu último suspiro desta vida terrena, ele disse: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Jesus era a caridade, e neste ato de caridade, ele tirou de nós todos os nossos erros que cometemos no entendimento da sua presença entre nós, sendo, de uma maneira ou de outra, piedoso. Ou seja, a caridade, ela está em todos os atos da nossa vida.
Quando olhamos para uma pessoa, por exemplo, um colega vem e te diz: poxa, Carlos, olha isto, o que tu acha? Está bom? Está ótimo? Ou poderia estar melhor? Jamais dizer: puxa, como tu fez uma coisa horrível. Vamos medir as palavras. A palavra dita não pode ser apagada. Ela fica impregnada no nosso ser e jamais será apagada. Embora o tempo amenize as repercussões destas palavras, ela sempre estará no nosso íntimo. Então, temos que ter muito cuidado com o que dizemos. Vamos ter muito cuidado de não fugir das duas palavrinhas, da caridade e do amor, do entender, do alicerçar, do dar um empurrãozinho nos nossos irmãos quando eles precisam, de estar, como bem diz um outro capítulo abençoado do Evangelho, sendo cada um de nós os trabalhadores da última hora. Por que da última hora? Porque devemos estar da primeira à última hora sempre dispostos a ajudar, mesmo que sejamos chamados só na última hora. Ficamos dispostos a ajudar desde a primeira. Assim se faz a caridade. Assim se faz uma humanidade melhor. Vocês já se deram conta que se nós seguirmos um ensinamento de Jesus, o mundo seria maravilhoso e todos os conflitos passariam a não existir mais? Fazei ao próximo o que gostaria que fizesse a você. Acabou, não existe mais conflito, não existe mais divergência, mas as divergências de opiniões são salutares, mas dentro de uma serenidade, dentro de um embate pacífico, dentro de uma troca de ideias para um construir melhor coletivo. Sejamos todos irmãos, como somos perante Deus, que é Pai de todos nós, nesta maravilhosa família chamada humanidade, tendo o amor e a caridade em todos os desafios com os quais nos deparamos e tendo a certeza de que, como fomos nós que nos propomos, com a anuência de Deus, que tem a certeza da nossa capacidade de superá-los, que nós temos efetivamente esta capacidade e cada um dos desafios serão superados por nós, desde que nós tenhamos os 4 pilares que Jesus nos ensinou: a fé, a resignação, a paciência e sempre a certeza do melhor por vir. Que cada um de nós possa alicerçar o seu ser com este maravilhoso ensinamento que este manual da vida nos passa e que os nossos mentores nos ajudam a cada momento a colocar em prática. Entretanto, lembremos, eles precisam do nosso pedido, senão eles esbarram no livre-arbítrio. Vamos ser irmãos nesta maravilhosa família da qual fazemos parte. Que assim seja.